Boa noite, professor. O meu tema, né, que eu escolhi, que eu vou apresentar, é sobre poluentes orgânicos persistentes, mais conhecidos como POPs. Segundo a Declaração de Estocolmo, os poluentes orgânicos persistentes, eles podem ser definidos como compostos com alta estabilidade e são persistentes no meio ambiente, resistem à degradação química, fotolítica e biológica. Quem são os POPs? Por que eles são considerados tão poluentes? Eles estão presentes nas diversas classes químicas, possuem alta migração e têm um impacto silencioso no meio ambiente. A reatividade dos POPs. Os POPs podem reagir com outros compostos e entre si, sofrem reações de combustão, podem sofrer transformações através de reações fotoquímicas, podem ser degradados pela ação dos micro-organismos e sofrem reações de substituição, como, por exemplo, a halogenação. Então, como os organoclorados são os vilões da história, é importante, né, entender a reação, mecanismo de reação que ocorre neles, né? Então, o mecanismo de reação é de substituição eletrofílica para a formação lá dos compostos, né, halogenados. Então, eu tenho a princípio o benzeno interagindo com 2 átomos de cloro na presença de catalisador. Como produtos, nós temos o clorobenzeno mais o ácido clorídrico. Essa ligação do cloro, ela sofre uma cisão, ou seja, uma quebra. E um dos cloros interage com o catalisador, formando um cloro positivo mais o composto, o ânion FeCl4. O cloro positivo vai interagir com o benzeno, onde vai formar um carbocátion. Esse carbocátion interage com esse ânion FeCl4, forma um composto, o HFeCl4 mais o clorobenzeno. Esse HFeCl4, né, se dissocia e regenera lá o cloreto de ferro e outro hidrogênio interage com o cloro, formando lá o ácido clorídrico. De acordo com a Declaração de Estocolmo, elaborada no dia 22 de maio de 2001 na Suécia, é estabelecido metas para a eliminação desses POPs. A primeira delas é eliminar os 12 POPs mais perigosos do ambiente. A segunda, auxiliar na mudança para alternativas mais seguras. A terceira, limpar equipamentos antigos e estoques que contenham resíduos de POPs. A quarta, trabalhar em equipe para um futuro livre de POPs. A quinta, estudar outros POPs-alvo para agir. Então, de acordo com a Declaração Convenção de Estocolmo, os POPs identificados pela Convenção, eles pertencem a 3 categorias: agrotóxicos, onde esses agrotóxicos podem estar divididos em fungicidas, pesticidas e herbicidas. Nós temos o aldrin, o clordano, o DDT, o dieldrin, endrin, heptacloro, hexaclorobenzeno, mirex e toxafeno. Os produtos químicos industriais que são utilizados para outros fins, nós temos o hexaclorobenzeno e as bifenilas policloradas. Como subprodutos químicos, nós temos as dioxinas e os furanos. De acordo com a Declaração de Estocolmo, os POPs eles podem ser fabricados de acordo com 2 fontes. Fontes primárias, que são produzidos industrialmente. Nesse caso, se enquadra o aldrin, o endrin, o dieldrin,
o clordano, o hexacloro, o hexaclorobenzeno, o mirex e o toxafeno. Das fontes secundárias são aqueles produzidos indiretamente através da incineração ou por reações químicas também de combustão. Nós temos lá dibenzodioxina policloradas, os dibenzofurano policlorados, o hexaclorobenzeno e as bifenilas policloradas. De acordo com as estruturas químicas conhecidas, legalmente conhecidas, tem-se ao todo 33 compostos denominados POPs. Dentre essas estruturas aqui, nós temos o aldrin, o clordano, o DDT, o mirex, o dieldrin, endrin, heptaclor, toxafeno, hexaclorobenzeno. Essas estruturas aqui, a maioria delas possuem forma cíclica ou então aromática. Isso faz com que tornem mais persistentes ao ambiente devido às suas ligações químicas serem mais difíceis de ser rompidas. A maioria desses compostos são sólidos e tem alguns que são líquidos viscosos. Eles são praticamente insolúveis em água, mas eles têm uma capacidade de se ligar com os componentes do solo. Isso faz com que eles poluam. Aqui nós temos um dos POPs mais antigos, que é o DDT. O DDT ele foi usado na Segunda Guerra Mundial como para o combate do tifo e da malária. Depois de um certo tempo ele foi utilizado como agrotóxico e a partir de 2009 ele foi totalmente banido devido ao seu alto poder de toxicidade. Aqui se tem as bifenilas policloradas. As bifenilas geralmente elas são utilizadas como fluidos elétricos, utilizadas em tintas e óleos lubrificantes. E aqui tem-se os subprodutos, né, que foram gerados através de incineração, reações de combustão, que são as dioxinas e os furanos. Os novos POPs, nós temos a clodecona, o lindano, o hexaclorociclohexano, o beta-hexaclorociclohexano, o pentaclorobenzeno, a hexabromobifenila, o ácido perfluorooctano sulfônico. Então, dentro desses compostos aqui, a hexabromobifenila ela é muito utilizada como retardante de chama. Então, nós temos alguns POPs muito utilizados como retardantes de chama para a indústria de espumas e também para outros fins. Então, a maioria desses POPs, eles possuem halogênios. Os principais halogênios que estão presentes neles são o cloro, o bromo e o flúor. A partir do momento que tenha mais quantidade desses halogênios, eles tornam a ser mais tóxicos. Aqui nós temos alguns POPs que são éteres. Temos POPs na forma de fenóis. E tem um POP aqui que é a raridade, né, porque a maioria é composto de cadeia fechada, de cadeia aberta. Esse é o hexaclorobutadieno. Ele é muito utilizado na formação de polímeros. Aqui nós temos os POPs naftalênicos. O que muda nesses POPs aqui é a quantidade de cloro. Então, lembrando que a maior concentração de cloro faz com que esses compostos fiquem mais tóxicos. Aqui mais POPs naftalênicos, o que muda é a quantidade de cloro. Então, o que torna eles mais poluentes, né? É porque eles possuem pouca degradação, alta toxicidade e bioacumulação.
Qual seria a definição mais precisa desses POPs? Eles são substâncias químicas orgânicas sintéticas, diferenciadas de outras substâncias químicas por possuírem uma combinação particular de características físicas e químicas, tais como semivolatilidade, persistência, bioacumulação e toxicidade. Então, sobre a semivolatilidade desses compostos. Por eles evaporarem lentamente, eles são transportados pelos ventos até encontrarem temperaturas mais baixas. E a partir daí eles se condensam. E por isso que esses compostos, eles vão estar, a partir do momento que eles se condensam, eles vão estar no solo e na água. E eles vão estar presentes em regiões polares. Os POPs, eles têm uma tendência a permanecer mais tempo no ambiente. Por quê? Porque eles possuem uma alta resistência à degradação química e biológica. E são poucos os micro-organismos que degradam eles. Então, essa persistência ela pode ser medida como meia-vida, que seria o tempo necessário para que metade dessa substância seja degradada, que pode ser em horas, dias, meses ou até mesmo ano. Então, a Convenção de Estocolmo, ela estabelece que um contaminante ele pode ser persistente se a sua meia-vida em água for maior que 2 meses, sedimento e solo superior a 6 meses e no ar acima de 2 dias. Com relação à bioacumulação dos POPs, uma substância química ela vai atingir uma concentração maior nos tecidos, por meio de uma captação principalmente pela via respiratória e pela dieta. Então, essa magnitude ela pode ser influenciada pela insolubilidade dessa substância em água. Então, quanto mais insolúvel essa substância for em água, mais difícil de eliminar do corpo vai ser. Portanto, ela tende a o quê? A se bioacumular. Como os POPs chegam ao mar? Então, aqui a gente vai primeiro observar as fontes dos POPs. As fontes podem estar presentes nas indústrias, agricultura ou dejetos. Então, os POPs, eles podem, primeiramente, estar no meio terrestre, atingindo o solo. Através da chuva, eles podem ser carreados para os rios, ou então serem volatilizados para a atmosfera, através da incineração ou da volatilidade normal. A partir do momento que eles estão na atmosfera, eles são carreados através dos ventos, são transportados para a atmosfera marinha. E a partir daí ocorre a precipitação para o mar. Uma outra forma desses POPs chegarem ao mar é através das embarcações. Pelas embarcações, podem ocorrer vazamentos desses produtos e eles são jogados diretamente ao mar, onde vão se sedimentar e vão estar presentes juntamente com os sedimentos, atingindo a teia trófica marinha, prejudicando todos os seres viventes naquela região. Outra forma desses POPs serem transportados é através das correntes oceânicas. A partir daqui, quilômetros podem ser carreados a outras regiões. Como eles podem também ser atingidos, né, não somente no mar, mas quando eles estiverem no meio terrestre, né, como que eles vão atingir o solo e a atmosfera? Mais ou menos da mesma forma. Nas plantações, quando é aplicado em demasia, eles vão atingir não somente o solo, mas as frutas, verduras, todos os alimentos que foram
aplicados esse agrotóxico. Na atmosfera, eles vão atingir através das chaminés das fábricas por volatilização e incineração também. Então, a toxicidade dos POPs, os principais sinais e sintomas da intoxicação são náuseas e vômitos, desconforto abdominal e diarreia, convulsões, dores de cabeça, tremores, perda da coordenação muscular, desmaio e transtornos de memória. Aqui essa figura ela apresenta as várias fontes de exposição humana a esses contaminantes. A primeira fonte é a respiração, que ela pode, esse contaminante pode entrar através, da respiração pelo ar que esteja contaminado. A segunda via é a via oral, que é através da ingestão, tanto de alimentos quanto de água que estejam contaminados. A partir do momento a gente tem a intravenosa, que seja pela aplicação de medicamentos, onde estejam contaminados vão contaminar. A exposição ocupacional, ela pode ocorrer de forma digestiva, dérmica ou então respiratória. E a exposição ocasional, que pode ocorrer por acidentes, se a pessoa por acaso derramar na pele, ou então por cosméticos que estejam lá contaminados com esse POP. Os POPs e os efeitos na saúde. Na saúde humana, pode ocorrer um aumento no número de incidência de câncer, alterações na função endócrina, tanto masculina quanto feminina, reduções na contagem e qualidade de esperma, aumento na incidência de ovários policísticos nas mulheres, alterações no desenvolvimento físico e mental das crianças. Já estudos comprovaram a presença dos POPs no leite materno e nas placentas. Danos ao sistema nervoso e causa também alergias. Nos animais, nos mamíferos ocorrem distúrbios imunológicos e na reprodução. Nas aves, enfraquecimento da casca do ovo e alteração nas gônadas e embriões. Nos répteis, estudos realizados na Flórida com a exposição de jacarés com os POPs, foi observado que foi reduzida a espécie. Nos peixes, alterações na reprodução. Nos caracóis, a masculinização e diminuição da população. Então, aqui é uma evidência que mostra uma foto onde esse peixe teve o desenvolvimento de um tumor no seu lábio. E foi observado que esse peixe ele estava num lago, onde esse lago estava contaminado aos POPs, com os POPs. Aqui é um artigo, sobre as bifenilas, Então, essas bifenilas, esse artigo de revisão, ele fala dos aspectos toxicológicos e ocorrência dessas bifenilas nos alimentos. Então, a legislação brasileira, ela estabelece que em carnes deve-se ter 200 microgramas por quilogramas de gordura, no leite 100 microgramas por litro, no peixe 15 microgramas por quilogramas, e a União Europeia ela tem um índice do total de toxicidade equivalente. Nesse artigo, eles chegaram à conclusão que a maior causa de contaminação dessas bifenilas nos alimentos pode ser, no caso de acidentes de armazenamento e descartes incorretos. Aqui no mesmo artigo, ele mostra de todas essas bifenilas presentes em vários tipos de alimento, como peito de frango, salsicha, carne bovina, fígado bovino, peixe, salmão, ovos. Também comentou sobre leites e derivados, onde eles encontraram a maior quantidade dessas bifenilas. Na salsicha hot dog, que foi 31,19 nanogramas por gramas de gordura. Um outro artigo aqui que comenta também sobre os poluentes orgânicos persistentes,
eles utilizam lá um software que é o Velache. E a partir disso, eles podem obter lá o resultado do perfil de contaminação desses compostos. Eles fizeram um estudo dos compostos poluentes, o Mirex e o clordecona, nesse meio ambiente. E a partir daí, eles utilizaram o movimento desses poluentes no estado físico, sólido, líquido e gasoso. E também levaram em conta os parâmetros do solo, como granulometria, densidade, pH. E a partir daí eles puderam fazer uma simulação, também com valores de constante de Henry, densidade dos poluentes. Incluíram tudo isso no software. E daí eles começaram a ter o perfil desses contaminantes. E chegaram à conclusão que esses contaminantes eles vão perdurar até 500 anos. Vai ter traços desses contaminantes no ambiente. Mesmo que a partir de hoje eles sejam banidos, haverá traços desses contaminantes no meio ambiente. Bem, esse artigo ele comenta, né, sobre microplásticos nos oceanos, um problema sem fim à vista. Então, a princípio, ele fala da adsorção. Eles fazem testes de adsorção do microplástico, determinam lá por espectroscopia do infravermelho os tipos de polímeros, né, presentes no microplástico. De que forma eles conseguem, né, ver o nível de POPs que estão presentes no microplástico? É através de cromatografia gasosa e espectrometria de massa. A partir daí, eles conseguem determinar esse microplástico. Então, por que eu escolhi esse artigo? Porque esse artigo ele é muito parecido com o meu tema, que é microplásticos em ambientes aquáticos, da minha dissertação. Então, por que é importante, né, estudarmos lá o microplástico em si? O microplástico, todos os organismos, né, marinhos, eles confundem os microplásticos com alimento e acabam morrendo de inanição. Mas atualmente o problema mais grave, né, sendo estudado, é que a adsorção desses microplásticos por POPs, metais pesados e outros componentes, também os aditivos. Então, a partir daí, esse é o problema mais grave, porque já tem estudos comprovados que os POPs, eles são carcinogênicos. Aqui a gente faz uma breve pergunta sobre se tem alguma solução com relação aos POPs. Então, eu achei aqui uma tese de doutorado que comenta sobre a biorremediação de solos contaminados com organoclorados por fungos basidiumicetos em bioreatores. A partir do momento que eles entraram em contato com, eles fizeram esse estudo, eles observaram que o basidiumiceto ele tem uma facilidade em degradar a lignina. E a lignina ela é um polímero extremamente complexo que tem estrutura muito próxima aos POPs. E eles começaram a fazer esse estudo de degradação. O que eles observaram? Que dentro desse estudo, esses compostos passaram a ser degradados, mas tinha que ser feito primeiramente uma retirada de cloro, uma reação de descloração desses compostos, para daí depois eles serem degradados por esses fungos. E eles conseguiram reduzir a quantidade desses poluentes no ambiente.
Então, devido aos relatos científicos divulgados nos artigos, há necessidade de mais pesquisas sobre esse tema, visando um biomonitoramento e controle desses poluentes no meio ambiente. Deve-se ter uma legislação mais rígida e uma fiscalização adequada para que esses poluentes não sejam descartados de forma inadequada ao ambiente. É necessário treinamento técnico adequado para as pessoas que manipulam os POPs, ou seja, equipamentos de proteção, roupas adequadas, fazendo com que essas pessoas não estejam tão expostas a esses materiais. Conscientizar essas pessoas que estão aplicando os POPs na agricultura, que nem todos as plantações necessitam de agrotóxico. É importante ter palestras que conscientizem a população dos efeitos dos POPs no ambiente e na saúde dos seres vivos. Uma legislação mais rígida também no controle das indústrias, no sentido de fazer com que elas se conscientizem e trabalhem com matérias-primas menos poluentes. Aqui estão as referências bibliográficas consultadas. A partir delas é que eu consegui realizar essa apresentação. E deixo, uma reflexão, para análise de todos. É preciso, a conscientização por todas as partes, de como utilizar esses poluentes. A tendência é aparecer poluentes orgânicos, os POPs, os microplásticos, os fármacos, e eles vão estar persistentes no meio ambiente. Cabe a nós, a todos aqueles os responsáveis, a minimizar esses poluentes no meio ambiente. Na minha opinião, devem-se ter metas que sejam estabelecidas para o combate desses poluentes a curto prazo. Deve-se ter mais estudos voltados à remediação dos poluentes, porque sabemos que existe uma grande porcentagem significante presente no globo terrestre. É importante a presença de profissionais nas indústrias e universidades que estejam capacitados para tomar as medidas certas de forma efetiva. E sabemos que a comunidade científica da nossa época e do futuro terão muito trabalho pela frente. E nas escolas é necessário que tenha uma educação ambiental, de forma a mostrar aos alunos e conscientizá-los dos efeitos que esses poluentes causam no ambiente. Deixo essas palavras como reflexão aos ouvintes e quero lembrar que o novo planeta, que o nosso planeta, necessita de cuidados que ainda há tempo para essa ação ser tomada. E isso não depende apenas de um grupo de pessoas, mas de toda a população. E também é importante que existam mais encontros de autoridades de todos os países
para tratar desse tema com seriedade. Eu agradeço a atenção e finalizo essa apresentação com um momento de silêncio para reflexão.